Se tem gente que pega a raiva de um ator porque De vilão. faz um vilão, por que não vai pegar a raiva de mim? Ou paixão, tipo, fora da curva, porque eu fiz filme. A pessoa acha realmente que eu vivo dentro daquilo. Então isso me acalmou. Eu falei, existem pessoas malucas, elas acreditam no personagem. E o filme é um personagem, mas sou eu fazendo. E o diretor vai te indicando o que fazer, é isso? Exato, porque o filme ele tem que seguir algumas regrinhas, né? Então eu tenho que fazer um beabá ali, certo? De posição, dessas coisas todas, né? Então, tanto que assim, meu filme tava tão... porque era um casal de verdade. Eu tirei um monte de coisa. Inclusive, eu quero que você conte essa história. Eu tirei um monte de coisa. Um monte de coisa que eu não queria pra mim. Eu botei uns limites em muita coisa. Olha só, em quem diria que ela colocou vários limites pra poder fazer o filme? E se tem uma pessoa que infelizmente consumiu muitos filmes dessa senhora aí, foi eu mesmo, senhores. Porque naquela época a gente comprava o DVD e deixava lá muqueado, escondido para situações de emergência. Mas o problema é que o cara assistia sempre o mesmo filme. Por isso que eu lembro tão bem assim da Vivi Fernandes e pelo que eu me recordo não tinha nenhum limite. Mas se ela tá falando que colocou, então beleza. Não que eu me orgulhe disso, inclusive não recomendo a nenhum homem que fique consumindo Xavier Vídeos, que é uma perca de energia terrível. E eu nessa época assistia aos filmes dela e pra mim ali os caras estavam bem à vontade. Não consegui observar nenhuma dessas regras aí que ela tá falando que ela impôs. E é muito importante, quero até salientar aqui, que aquilo ali era um personagem. Não vamos confundir. Uma coisa é a Vivi Fernandes no civil, outra coisa é ela atuando nos filmes. Mas eu duvido que algum cara que já se relacionou com ela não deu pelo menos um Google pra saber ali como que foi o desempenho na época. Mas é bom sempre deixar avisado aí pro futuro marido, tem que saber separar as coisas, né? Uma coisa foi a carreira artística dela e outra coisa é agora, Tia Neide. Até porque, não querendo ser indelicado, mas parece que Cronos foi implacável. Será que tá fácil pra Vivi Fernandes arrumar um relacionamento sério hoje em dia? Talvez nunca saberemos, mas eu diria que não. A maioria dos caras podem ser antigos fãs como eu, que já acompanhavam ela desde o tempo da adolescência e tem uma certa curiosidade. Mas pra casar e ter filhos e viver junto, aí calma também, né? E o problema nem é ela, mas creio que somos nós homens que, pelo menos a maioria deles, ainda não estão preparados para se casar com uma ex-atriz, Tia Neide. E se fosse nos velhos tempos, eu casava. No civil e no religioso. Porque como ela era muito bonita naquela época e eu era muito Miqueias, continuo sendo um pouco, pra mim ia ser uma honra. E não ia importar em nada se ela estivesse fazendo filme, de tão mangina que eu era. Mas hoje em dia, só um bola. Que daí também já seria muita arrogância da minha parte negar isso. Porém, um relacionamento sério com a Vivi Fernandes, infelizmente, eu acho que agora é amiga. Mas não foi um bicho de 7 cabeças, tá? Mas foi horroroso. E até, O que rolou? Eu achei uma merda fazer aquilo. Eu não gosto, nunca curti, então... Não sei, pra filme que tem que ser muito... Você não tá envolvida. É um filme, mesmo você tem que... Vamos, corta, demora. Mas você não sente... Eu não senti nada. Já vi gente falando que sentiu, eu não senti nada. Então eu tirei muita coisa. Não cospe na cara, não me bate. Era meu namorado fazendo, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas eu não queria isso nos filmes, então teve que colocar isso. É muito cristão da sua parte. Opa, informação muito importante que ela deu aí, então muda tudo, senhores. Você viu ali as regras que ela estabeleceu para poder contracenar e era com o namorado dela da época. Muito bom, parabéns. Eu acho que essa é a ex-atriz do Xavier Vídeos mais conservadora que eu já vi até hoje. Claro que hoje em dia o cara já não é mais namorado, faz anos, mas na época era, então a honra foi preservada. Porque não foi com qualquer um, né? Foi com um cara que ela tinha uma conexão emocional. E tem outra, o Miqueinha que for ter um relacionamento com ela, pode ficar tranquilo que na época ela nunca sentiu nada durante as gravações. E aquilo ali foi só por fazer mesmo. Sabe como é, né? A pessoa era muito jovem e não sabia o que estava acontecendo. Mas diante desses fatos, eu acho que eu mudei de ideia então. Talvez eu daria uma chance pra Vivi Fernandes. Já que era com o namorado dela da época e ela não sentiu nada, então não tem problema. Força moreno tatuado. Quem sabe agora, né, senhores? Já que na época, boa mesmo, eu era um mero comprador de filme pirata da Vivi Fernandes. E ela, uma estrela do cinema. Eu tenho certeza que o DVD pirata dela vendeu milhões.
Então, rica eu não sei se ela tá, mas conhecida com certeza. E aí, cara, disso virou um inferno. Porque essas pessoas pontuadas, tá? Num determinado momento, você fiz isso lá e não quer fazer comigo. Pô, não. Para de assistir filme. Não, ali, apesar de ser eu, é um personagem. Eu tô sendo dirigida, tô preparada para aquilo ali, né? Então, aconteceu isso. Não é que aconteceu isso a vida inteira. E que acontece hoje. Porque eu namoro com pessoas, eu tô sempre envolvida. Quando eu me envolvo com uma pessoa, a pessoa sabe quem sou eu. A grande maioria esquece essa parte, porque a pessoa, é óbvio, ela vai ter ciúme, vai se sentir estranha de ficar vendo aquilo. Eu não viria. Dos amigos, zoando, isso, né? sabe? Eu não faz tem parte, o nada cara a não quer ver. ver. É mesmo, pessoal. Pra que ficar vendo isso? Já faz tanto tempo. E se você dá um Google aí agora, nem é em HD, mas o pessoal é curioso. E ela falou aí que a maioria dos caras não ligam pra isso. E pra resolver isso é simples, é só não olhar o filme. E é verdade, problema resolvido com sucesso. Mas uma vez que eu já vi esses filmes aí muitas vezes, por exemplo, como que eu faço pra desver? Ela falou ali que fica chato, de repente o pessoal fica sabendo, os amigos tal, fica tirando sarro. E é simples de resolver esse problema também. É só não falar nada pra ninguém. Na encolha, né, senhores? E como diz o Bruno Gilli, um bola de terça não seria nada mal. Eu mesmo iria. Se não tivesse que apresentar pra minha mãe e sair de mão dada, espalhando pra todo mundo que agora eu sou momolado da Vivi Fernandes, pra mim não tem problema. Porque o que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Se eu falar pros meus colegas que eu tô tendo um relacionamento sério com uma ex-GP ou atriz de filmes, sabe como é, né? Peão de firma, gosta de pegar no pé da rapaziada. Então, talvez eu daria uma chance pra ela se eu não tivesse que convidar ela pra um date, pagar restaurante, ser fofo e romântico ali, porque aí também já é demais. Vai que tem algum paparazzi filmando. E ela já lançou a braba ali, porque o Miqueinha vai se relacionar com ela na esperança dela fazer a mesma coisa que ela fez nos filmes. E negativo. Primeiro que ela era jovem. E é igual um jogador de futebol ou um atleta. Não dá pra você cobrar a mesma performance de um atleta aposentado do que um que tá nativo ainda. E outra coisa também, principal, que muda tudo, é que durante um filme tem um diretor te filmando, mostrando ali a posição que a pessoa tem que ficar. E resumidamente, é toda uma produção envolvida. É por isso que a pessoa faz até a borboleta paraguaia, do avesso. Mas hoje em dia já não dá pra fazer tudo aquilo, e não é porque a pessoa tá com má vontade, porque virou tia Neide ou coisa parecida. E sim porque aquela época ela era outra pessoa, tinha uma outra cabeça e fez muitas coisas das quais ela se arrepende hoje em dia. Inclusive a borboleta paraguaia invertida. Então eu creio que hoje em dia ela não quer mais saber dessas coisas, até porque já é uma senhora respeitosa, que não quer mais saber de curtição. Agora é relacionamento sério. E o mais importante, nada de querer esculhambar que nem nos filmes, porque daí a pessoa também não aguenta mais. Mas claro que tudo que eu falei aqui é uma grande brincadeira e, resumidamente, o cara que quiser ter um relacionamento sério com a Vivi Fernandes vai ter que fazer o mesmo que todo homem faz, que é não ficar lembrando do passado obscuro da querida. Até porque o cara não vai deixar de ter uma boa esposa só porque ela fazia filmes num passado recente, né, senhores? A pessoa muda, pode ver que a Vivi Fernandes tá diferente, ó. E tem outra, agora ela tá muito mais responsável, muito mais madura, uma guerreira. Só que agora, infelizmente, com dor no coração, eu falo isso, mas não precisa mais. E como eu falei, todo homem tem que fazer isso, esquecer o passado, engolir seco, fingir que não liga e bola pra frente, né? Fazer o quê? Já que não tem outra coisa, vai com essa aqui mesmo. E dá um aperto no coração quando o cara tá se relacionando com uma dama, que ele conhece um cara que já saiu com ela e de repente ele vê esse cara em algum lugar. É uma coisa constrangedora. O cara sente que ele tá se relacionando com uma programadora, porque daí o cara pensa, pô, o que tem a ver a mina já ter saído com esse cara aí? Já deve ter feito até a borboleta paraguaia e deve ter sido champanhe na cara e tudo mais. E agora eu tô andando de mãozinha dada, aguentando toda a chatice e ainda querendo ter uma família e filhos ainda. Ou seja, é tudo isso que passa na cabeça do cara quando ele vê um ex da mulher que ele tá se relacionando. Agora você imagina o cara que vai se relacionar com uma ex-atriz. Aí não dá, né? Porque
se fosse pelo menos um filme só, mas acho que foi bem uns 10, senhores. Só parou quando não aguentava mais. É meio complicado, mas como ela disse ali, ela colocou regras, era com o namorado dela. Respeite, que isso faz toda a diferença, né? Ó, que maravilha. E tem outra, o mais importante, ela não sentiu nada. Aqueles gritos que a pessoa dá durante as filmagens foram minuciosamente calculados. Mas eu acho que a gente deve observar as coisas pelo lado bom. Pelo menos hoje em dia, creio que ninguém mais vê os filmes da Vivi. Ela já prestou um grande serviço aí ao cinema nacional. Parece ser uma pessoa muito simpática. E tamo aí, né, senhores? Como eu disse, se precisar, tamo às ordens. Tô brincando. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários de forma respeitosa o que você pensa sobre isso. E caso você tenha gostado, dê um like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative a sinetinha das notificações. Caso seja do seu interesse, considere um dia se tornar sócio no clube de membros, assim como Chadney terá acesso a vídeos exclusivos por R$ 2,99. Muito obrigado por ter chegado até o final